Boa noite. A paz do Senhor. Estamos chegando na área, mais uma live. Eu vou começar a nossa oração para começar o nosso estudo. E você possa estar agora fazendo essa oração comigo para a gente entrar no estudo, amém? Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Pai, por esta noite, por essa oportunidade, mais uma vez, de estarmos na Tua presença, Senhor, de estar compartilhando um pouco mais da Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para nossos pés, ó Pai, e luz para nossos caminhos. Palavra essa, Senhor, que tem, Senhor, gerado em nós fé, ó Pai, que tem gerado em nós, Senhor, ó Pai, uma limpeza através do Teu Santo Espírito, ó Pai, tem nos purificado, Senhor, ó Pai, de todo mal, ó Pai, tem nos tornado, Senhor, ó Pai, testemunhas suas, ó Pai, aptos, Senhor, ó Pai, a salvação em Cristo Jesus, ó Pai, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, nesta noite, ó Pai, Senhor, abençoa, Senhor, cada casa, Senhor, cada lar, Senhor, atingido, Senhor, ó Pai, que no nome de Jesus possamos crescer, ó Pai, como diz a Tua palavra, crescer em conhecimento, Senhor, ó Pai, para que não possamos, ó Pai, sermos pegos de surpresa, ó Pai, para que não possamos, ó Pai, cair no engano, Senhor, do falso mestre, do falso profeta, mas possamos conhecer a Tua palavra, ó Pai, que possamos, ó Pai, conhecer, ó Pai, Senhor, as Tuas verdades, ó Pai, e que no nome de Jesus esta noite, ó Pai, Senhor, venha ser conosco, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai, eu te louvo, te agradeço, Senhor, ó Pai, restaura, Senhor, a minha saúde, Senhor, ó Pai, visita, Senhor, os irmãos, ó Pai, que estão, Senhor, com enfermidades, ó Pai, cura, Senhor, sara, Senhor, transforma, ó Pai, opera, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, Senhor, eu te peço, Senhor, ó Pai, seja conosco nesse momento, seja em cada lado, ó Pai, que a Tua paz, ó Pai, Senhor, que transcende todo entendimento humano, Senhor, ó Pai, que o Teu amor, ó Pai, Senhor, que a Tua alegria possa estar em cada coração, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço por tudo, no nome santo e glorioso de Jesus Cristo, e se você crer na sua oração, você diga amém, amém? Então agora, começando oficialmente o nosso estudo, lição de hoje é o maná escondido. Eu acho que todo mundo já ouviu esse termo, todo mundo já leu esse versículo e poucas pessoas pararam para pensar e refletir o que Jesus quis dizer como maná escondido. E a base do nosso estudo hoje, apesar de vamos ler vários versículos, dezenas de versículos, que um estudo bíblico bom tem que ser pautado na Bíblia, tem que ter passagens, versículos bíblicos, não pode ser coisas colocadas fora de contexto. E nosso primeiro versículo, que é o tema da nossa aula, do nosso estudo de hoje, é Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 17. A primeira parte do versículo, se você tem a sua Bíblia aí, você acompanha comigo. Hugo, seja bem-vindo. E se você não está com a sua Bíblia, não tem problema, eu vou aqui estar lendo os versículos, vai ficar salvo depois você pode fazer suas anotações, ler, e isso é importante você depois estar acompanhando os textos, lendo, meditando, porque assim que nós aprendemos, né? De ler, de refletir, de meditar, e a palavra de Deus acaba ficando entranhada no nosso ser, na nossa mente, amém? Júlio César, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Então vamos lá, Apocalipse 2, versículo 17, diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Olha que beleza, é o próprio Jesus falando nas cartas às 7 igrejas da Ásia, que representa todas as igrejas do passado e de todos os tempos, e representa a igreja de Cristo. E é interessante, quando nós formos falar sobre as 7 igrejas, nós vamos aprofundar um pouco mais e vamos ver que são 7 igrejas, o castiçal. Lembra da menorá lá da Arca da Aliança? Do tabernáculo, melhor dizendo? E são 7, e cada um deles representa uma igreja, que representa a igreja como um todo. E desses 7, apenas 2 que são fiéis a Deus. 5 são pegos, 5 igrejas são pegas em falta perante Deus, e 2 estavam vigiando, estavam com o Senhor, e isso é uma tipologia, e vemos também que as 2 testemunhas que vão no período da grande tribulação profetizar durante 3 anos e meio, essas 2 igrejas
não se acharam em falta. Mas isso é assunto para outro dia. Vamos ler aqui mais uma vez Apocalipse 2:17, que diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Antes de nós entrarmos propriamente dito no maná escondido, nós temos que entrar aqui num outro assunto, que é a tipologia bíblica. Para podermos entendermos o que significa o maná, para que aponta o maná, temos que aprender essa parte da teologia que chamada tipologia. Mas o que é tipologia? Você já deve ter ouvido muito: ah, mas isso é um tipo da igreja, é um tipo de Cristo, é um tipo do céu, é um tipo de Deus. A gente ouve muitas dessas expressões, muitas vezes existem algumas dúvidas quanto a isso. E a tipologia é algo do passado que aponta para um futuro. Aí ainda é um pouco vago. Uma definição mais completa é o seguinte: é uma sombra de um fato que ainda não se manifestou. É um simbolismo profético, uma representação figurativa. Tivemos um problema aqui na conexão. Tá todo mundo aí? Então é uma sombra de algo que ainda está por vir. Nós, como falamos sobre a árvore da vida lá no jardim, essa árvore aponta para a pessoa de Cristo. E como vemos o tabernáculo, nós vemos que aponta para a Nova Jerusalém, e também é uma representação do tabernáculo que está no céu. Então existem vários simbolismos na Bíblia. E a tipologia, ela trabalha do figurativo até a figura. Lembra que eu falei que Deus ele trabalha das duas formas? Através da figura, o figurado, e do figurado, a figura. E no caso, é o figurado, ou seja, o figurativo, até a figura. Ou seja, é a sombra de algo que aponta para o futuro. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz o seguinte: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Ou seja, a lei de Moisés, a antiga aliança, o Antigo Testamento, era sombra, ou seja, apontava para um futuro. Que futuro é esse? Da manifestação de Cristo, da nova aliança em Cristo Jesus. É como se a lei fosse um ensaio, fosse algo que ia preceder algo maior. E não a mesma imagem, não a imagem exata, mas algo mais grandioso, algo mais profundo, algo mais maravilhoso. Hebreus 10, versículo 1. Tipologia fala de algo passageiro e perecível, que será substituído por algo imaterial e eterno. Ou seja, muitas vezes Deus usa do material para apontar para a eternidade. Então a tipologia está sempre apontando para a eternidade. Então temos que ter sempre isso em mente. Amém? Deus usa coisas literais e imperfeitas para anunciar coisas espirituais e perfeitas. A lei é a sombra da graça manifesta em Cristo. E esse último, ou seja, Cristo, é a plenitude de toda a lei. Lembrando que Jesus não veio revogar a lei. Jesus veio para cumprir toda a lei. Ele cumpriu toda ela, e através desse cumprimento da lei, ele trouxe a graça, trouxe a nova aliança que foi estabelecida no seu sangue. Então, aquilo que era figurativo se tornou figura. Ou seja, aquilo que era imparcial, passageiro, imperfeito. Por que ele era imperfeito? Porque a lei se tornou pesada para os homens, porque os homens não conseguiam ser obedientes à lei. Os homens se pegavam em falta perante a lei. E a lei se tornou algo de tristeza para o homem, porque o homem não conseguia. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, mandou Cristo para que ele pagasse o preço que nós não iríamos pagar, o preço dos nossos pecados. Então, a graça, ela substitui, ela é a manifestação plena da lei de Deus. Lá em Êxodo capítulo 16, a partir do versículo 31, nós vamos
aprender um pouco sobre o maná. E chamou a casa de Israel, e o seu nome, Maná. E era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um homer dele, e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer nesse deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e põe nele um homer cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor, para guardá-lo para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um homem era a 10ª parte de um efa. Versículo 36. Ou seja, só para nível de curiosidade, um homem equivale entre 2 e 3 litros e meio. Mais ou menos nessa faixa que é um homem. E a Bíblia diz que quando o povo estava na sua peregrinação no deserto, o povo de Israel, durante 40 anos, Deus mandou o maná. Todas as manhãs foi mandado o maná para que o povo não perecesse. E esse testemunho onde foi colocado o maná? Sabe o que é? É a arca do testemunho, é a arca da aliança. Lembra o que tinha na Arca da Aliança? Eram 3 coisas que tinha na Arca da Aliança, lembram? As segundas tábuas da lei. Por que as segundas tábuas da lei? O que aconteceu com as primeiras tábuas? Quando Moisés desceu do Monte Sinai e encontrou o povo em festa, e no primeiro momento ele achou que o povo estivesse alegre por causa de Deus, mas Deus repreendeu Moisés, na verdade, e aquele povo estava adorando um bezerro de ouro. E Moisés lançou as tábuas da lei no chão e as quebrou. E novamente Deus fez uma nova aliança, deu mais uma oportunidade para aquele povo com as segundas tábuas da lei. Tábuas essas que estavam inscritas os 10 mandamentos. Lembrando que a lei de Moisés não eram só 10 mandamentos, eram 600 e poucos mandamentos. Se eu não me engano, 612, por aí, 600 e alguma coisa. E claro que havia muitos mandamentos que era sobre terra, sobre colheita, sobre coisas sociais, mas todos eram mandamentos e todos tinham o mesmo valor, sendo que os 10 era a base de toda a lei mosaica. Então, primeiro, as segundas tábuas da lei dentro do tabernáculo. Segundo, o maná em um pote de ouro. Esse maná que a gente acabou de ler aqui agora foi guardado um pouco num pote de ouro. E o terceiro, o cajado de Arão que floresceu. Lembra que se levantaram contra Arão? E Moisés, diante de obediência a Deus, fez um voto diante de Deus, em que o cajado que florescesse, ou seja, um pedaço de tronco morto, foi colocado em determinado lugar, e Deus ia fazer florescer aquele qual ele tinha escolhido para ser sacerdote sobre o seu povo. E o cajado de Arão floresceu. E esse ficou como cumprimento do chamado de Deus sobre a vida de Arão e sobre toda a descendência dele, porque ele foi sacerdote. E apontando para o sacerdócio de Cristo, porque esse sim seria um sacerdócio completo e puro. Ou seja, Arão, o sacerdócio levítico, era um tipo de Cristo, ou seja, um tipo do sacerdócio de Cristo que viria sobre esse mundo e que faria a mediação sem pecado, porque muitas vezes o sacerdote ele errava, ele fazia o sacrifício de forma que não agradava a Deus. Então esses são os 3 itens que haviam dentro do tabernáculo. Do tabernáculo não, da Arca da Aliança. Para ninguém achar que isso é coisa da minha cabeça, de onde eu tirei isso, está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 4 e 5. Olha aqui rapidinho para você. Diz o seguinte, Hebreus capítulo 9, versículo 4 e 5. Que tinham o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de todo
coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Lá estamos Hebreus 9, 4 e 5. Ou seja, aqui está dizendo o detalhe sobre a arca da aliança, o que havia dentro dela e o que havia acima dela. 2 querubins ali, e esses querubins eram um tipo, ou seja, falava sobre a glória de Deus, a manifestação de Deus que acontecia no incensário, em cima da arca da aliança, no lugar santo dos santos. E essa manifestação da glória de Deus é chamada de Shekinah. E essa manifestação, ela consumia aquele sacrifício que estava sendo colocado sobre aquela arca, sobre aquele incensário. E o interessante é que o Santo dos Santos não havia nenhum tipo de luz, mas o próprio Deus, na sua manifestação, na sua Shekinah, iluminava todo aquele local. Como havia dito, os querubins estão associados além da presença de Deus, da glória de Deus, também a coisa sagrada. Só sobre curiosidade, nós vemos que querubins muito falados na Bíblia, lá no caminho da árvore da vida, próximo ao trono de Deus, e em outros lugares na Bíblia. Então, muitos acreditam que os querubins estão vinculados à guarda de coisas sagradas, além de retratar a glória de Deus. E lembrando que o tabernáculo em si, já que estamos falando sobre o tabernáculo, que depois foi substituído pelo templo, feito por Salomão. O templo não era de Salomão. Eu acho que é errado esse termo, porque o templo era de Deus. E quem recebeu as medidas, a planta, foi Davi. Então, se fosse dizer o nome de um homem, tinha que ser do Davi. Porque o Oscar Niemeyer projetou lá uma coisa que Niemeyer projetou, ali o Museu de Arte Moderna ali em Niterói. Ele não foi lá construir, mas quem projetou foi ele. Então, teve um engenheiro lá, teve um mestre de obra, teve várias pessoas que construíram, mas quem projetou foi o Oscar Niemeyer. Então, o templo era de Deus, e quem recebeu as plantas, ou seja, quem passou para Salomão as plantas, foi Davi. Mas o pessoal gosta de chamar de templo de Salomão, sem problema quanto a isso. Mas esse tabernáculo, esse templo, inclusive as medidas proporcionalmente, na sua devida escala, nos remota para um templo que existe lá no céu. A diferença desse templo que tem aqui na terra, primeiro o tabernáculo, depois o templo construído por Salomão, é que o templo lá do céu, no Santo dos Santos, não tem a Arca da Aliança. Sabe por quê? Porque lá tem um trono do próprio Deus. Essa é a grande diferença. E lá no Santo dos Santos, na Arca da Aliança, ali se manifestava a presença do próprio Deus. Ou seja, o templo aqui da terra apontando para o que tinha e o que acontece lá no céu. Outra curiosidade, os 3 itens que estão contidos lá na Arca da Aliança nos apontam para a Trindade. Apesar de a palavra Trindade ser nova, não aparecer na Bíblia, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, nos remete para a Trindade, para a existência da Trindade, porque nós vemos que existe apenas um Deus criador dos céus e da terra, de tudo que há. Mas esse Deus, ele está contido em 3 pessoas. Nós vemos ali a presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. São personalidades diferentes, não são manifestações diferentes do mesmo Deus. Eu já falei sobre isso, sobre um outro estudo, sobre Trindade, em que eu falo sobre uma doutrina, essa não de homem, doutrina mesmo de demônios, chamada unicismo, que diz que o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa. E é um absurdo, porque imagine Deus orando a Ele mesmo que está no céu, aqui na terra, e enviando a Ele mesmo depois. Então, assim, não faz sentido nenhum. Então, futuramente eu posso estar trazendo um estudo sobre isso e podemos mergulhar sobre a Trindade. Mas aqui no nosso estudo, nós vemos os 3 itens o seguinte: as tábuas da lei. As tábuas da lei nos apontam para quem? Para o Deus Pai, ou seja, para o Antigo Testamento, sobre a aliança feita com Moisés. O maná e um pote de ouro, esse é o mais fácil, né? Por quê? Porque Jesus Cristo é o quê? É o pão
da vida, não é verdade? Então, e o cajado de Arão que floresceu, nos aponta o quê? Nos aponta para o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é o nosso Consolador. Ele é o outro Consolador, é o outro Paráclito enviado por Jesus. E ele que nos vivifica, ele que executa o plano da salvação de nossas vidas, ele que nos redime, ele que nos traz vida, ele que nos restaura e nos transforma. Ele que está conosco. Quando Jesus disse que estaria conosco todos os dias, em todos os momentos, através da pessoa do Espírito Santo. E ele está comigo, ele está aqui nesse momento, ele está contigo. Amém? Agora vamos no assunto principal, o maná. Vamos estar nos conectando agora ao maná. O maná em pote de ouro é a sombra de algo que está por vir. Em João 6, Jesus conecta o maná que o povo comeu no deserto com a figura dele. Vamos aqui, João capítulo 6, e vamos ver como está tudo interligado, como a Bíblia está interligada. Diz assim em João capítulo 6, versículo 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Lembrando que a palavra maná significa enviado do céu. Por isso que é Deus Emanuel, Deus enviado do céu. El é Deus. E maná significa enviado. Bem da radical manu, que também significa enviado do céu. Versículo 31. Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. 32. Disse Jesus, pois Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos deu o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele está falando sobre ele mesmo, sobre a sua própria manifestação. Mas aí, por acaso as pessoas ainda estivessem na dúvida, como assim? Ele está indo contra Moisés, ele está falando contra Moisés. Aí ele explica mais, versículo 48, João 6. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que nele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha que maravilha! Como Jesus, ele pega um elemento da lei, pega uma sombra e faz a manifestação, ou seja, traz do figurado para a figura e aponta que aquele maná lá apontava para a pessoa de Cristo. Porque aquele pão lá, ele era perecível. Ele tinha uma duração. Aquele pão terminou. As pessoas que comeram aquele pão durante 40 anos no deserto morreram. E viram a corrupção. Mas Jesus está dizendo no capítulo 6 de João que quem comer dele, o pão vivo que desce dos céus, esse não perecerá, mas terá a vida eterna. E essa vida é dada na sua própria carne. Versículo 58 de João 6. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Jesus aqui nos traz a revelação da sombra do maná, revelando que não trata-se do mesmo elemento corruptível do passado e que esse novo elemento tem substância diferente, tem efeito pleno e completo. É a plenitude incorruptível. Ou seja, aquele maná, aquela substância que vinha do céu, que alimentava aquele povo, que dava energia, todos os nutrientes necessários para aquele povo viver e continuar caminhando durante 40 anos naquele deserto, quente, de noites frias, aquele alimento que vinha dos céus, também chamado como pão dos anjos, ele nutria o corpo. Mas essa substância nova que Jesus está falando, sobre esse novo pão, desse novo maná, ele nos aponta para algo imperecível, algo que é eterno, algo que se comer não perecerá. Ou seja, é a plenitude do maná. E Colossenses capítulo 3 diz o seguinte, versículo 3, Colossenses 3:3, porque já estáis mortos
e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Irmãos, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Versículo 3 e 4 de Colossenses. Ou seja, nós estamos escondidos em Cristo. A igreja está escondida em Cristo. Mas o que ele quis dizer com isso? Ou seja, as pessoas que morreram em Cristo, ou seja, os profetas, os patriarcas, os apóstolos, os irmãos da igreja primitiva, eles, ao morrer, eles foram escondidos em Cristo. Por quê? Porque no momento em que Cristo se manifestar, eles também serão manifestos juntamente com a glória de Cristo. Olha que interessante. Essa é a vida eterna. Vamos adiante. Por que o pote de ouro? Aprendemos que o maná era perecível, ou seja, o maná lá do deserto era perecível. O mesmo estragava. Não é verdade? O maná só tinha durabilidade de um dia, exceto um dia da semana, que todos sabem que era o sexta-feira. Né? Na sexta-feira, o maná ele vinha e durava 2 dias. Ou seja, se alguém tentasse guardar o maná que chegava num dia, até o dia seguinte, esse estragava. Mas na sexta-feira o maná durava até o sábado, porque o maná era muito mais do que o povo precisava. Era à vontade, não tinha nenhum tipo de comércio. Ainda que tentassem fazer um comércio do maná, uma moeda de troca, poxa vida, eu vou aqui juntar aqui, fazer um estoque de maná, que aí eu faço aqui um comércio. Infelizmente, muitos estão fazendo comércio com as coisas de Deus, com as bênçãos gratuitas de Deus, que de graça recebeis, de graça também vos dou. Se nós recebemos a graça de Deus de graça, por que temos que cobrar pela graça? Por que temos que cobrar pelas bênçãos de Deus, não é verdade? E esse é um sentimento que já vinha naquela época. As pessoas tentaram fazer do maná um comércio, mas Deus foi lá e não permitiu. Ele estragava, ele só durava um dia, exceto na sexta, que durava a sexta e o sábado. Mas, através da ordem de Deus, o maná foi colocado no pote de ouro e não estragou. E ficou ali para servir como estatuto, ou seja, como um sinal para que o povo lembrasse de que Deus os guardou no deserto. E também que apontasse para o verdadeiro maná, que um dia ainda viria do céu. E esse, quem comesse, não ia perecer, mas teria vida eterna. E hoje nós sabemos que esse maná é Jesus Cristo. Jeremias capítulo 3 diz o seguinte, a partir do versículo 14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos despojei e vos tomei de uma cidade, e a 2 de uma família, e vos levarei a Sião, e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Ou seja, aqui ele está dizendo como vai ser os pastores, como são os pastores de Deus. Ciência e inteligência, ou seja, não quer dizer que tem que ter nível superior, que tem que ser intelectual, não, mas tem que ter inteligência, tem que ter sabedoria. Versículo 16. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, e nem se fará outra arca. Por quê? Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, em nome do Senhor, em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naquele dia andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. Essa profecia aqui de Jeremias 3 não se cumpriu. Todo o povo rodeados, apontando para Jerusalém, de um governo justo e verdadeiro. Essa profecia aqui fala sobre o milênio, que será estabelecido por Cristo. Irmão, Jesus é o maná. Vemos em Jesus o cumprimento da profecia, pois Jesus é o maná que Deus enviou do céu. Mas ele pereceu como no deserto, como
a serpente de bronze que salvou aquele povo, foi necessário que o maná fosse erguido no madeiro. Ou seja, lá no passado, o povo, quando foi desobediente a Deus, pecou contra Deus, foi acometido por doença. E Deus mandou que levantasse uma serpente de bronze no deserto. E todos que olhassem para aquela serpente seriam curados. Por que tinha que acontecer esse evento? Porque esse evento é uma sombra, é uma tipologia de algo que estaria por vir. Porque era necessário que um dia o maná, o Cordeiro de Deus, fosse levantado no deserto, no madeiro. E todos aqueles que olhassem para ele, todos que fossem olhar, seriam atraídos por Cristo, seriam atraídos por Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós somos atraídos, que o amor de Deus é irresistível. Não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele que escolheu a nós, porque o Espírito Santo entrou em nossos corações e nos fez a crer. Porque nós não vimos, mas cremos. Porque o Espírito Santo testifica em nossos corações acerca das coisas de Deus, das coisas espirituais. E quando foi levantado o cordeiro, o sacrifício, o maná no deserto, ele teve que perecer. Como aquele maná lá no deserto pereceu, esse maná também teve que perecer. Sabe por quê? Porque o verdadeiro maná não era o corpo físico de Jesus, não era aquele corpo homem de Cristo, aquele corpo que foi morto, que foi estraçalhado pelos nossos pecados naquela cruz, não. O verdadeiro maná estava por vir. Para não perecer, o maná foi colocado em um pote de ouro, ou seja, foi honrado. Vestido de glória e majestade, Jesus ressuscitou em um corpo glorificado e incorruptível. E todos que foram atraídos por ele, tinham as vidas escondidas por ele, receberam dessa substância perfeita. Olha o grande mistério, olha o grande milagre, a grande revelação da parte de Deus. O pote de ouro era o revestimento do maná. Ou seja, Cristo morreu e ao morrer, ele foi ressuscitado pelo Espírito Santo dos mortos. E ele foi revestido de toda a glória, de todo o poder, de toda a beleza e majestade. Todo o poder está sobre os seus ombros. E agora ele tem um cetro na mão e ele pode julgar todas as nações, porque ele agora é o Senhor do céu e da terra. Ele é o Senhor do inferno e da morte, porque todos se prostrarão diante dele, todo joelho se dobrará diante de Cristo, toda língua confessará que ele é Deus. E ele é Senhor. Que dia esplendoroso. Infelizmente vai ser um dia de pavor para grande parte da humanidade que não reconheceram Cristo, que não quiseram ter parte com Cristo. Mas para nós, Igreja de Deus, que estamos escondidos em Cristo, vai ser o nosso dia da redenção, o dia da nossa glória, porque essa é a nossa glória não está em título, não está em riquezas, não está em posições nesse mundo, mas nossa glória está em Cristo. Está na glorificação. Porque como Cristo foi glorificado, recebeu um novo corpo, um corpo incorruptível, nós também seremos transformados, como Paulo diz, todos seremos transformados, ou seja, todos seremos glorificados e vamos receber dessa substância perfeita e maravilhosa, incorruptível, que é o próprio corpo de Cristo. Entenderam? 1 Coríntios 15, versículo 50 diz o seguinte: agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, é um evento único, é um momento único em que Deus vai, no mesmo instante, todos os mortos em Cristo, desde Abel até o último morto, antes da ressurreição de Cristo, que estava em Deus, e o último morto antes da vinda, do advento, do arrebatamento de Cristo, que é uma doutrina bíblica. A Bíblia não fala sobre arrebatamento secreto, mas fala sobre arrebatamento, sobre os seus santos sendo arrebatados. Então todos que estão mortos em Cristo serão ressurretos, ou seja, vão ressuscitar e receber esse corpo glorificado. E nós que estamos em vida, ou seja, nós hoje, se acontecer hoje, nós estaremos em vida, mas os que estiverem vivos na época. Quando falamos nós, quer dizer, é uma
é uma figura de linguagem. Nós estamos concordando por pessoa. Quando eu falo nós, os vivos, ou seja, os que estão vivos vão naquele momento. Ou seja, Paulo não achava que Jesus fosse voltar naquele momento. Era impossível Jesus voltar naquele momento. Por quê? Porque havia uma série de profecias para ser cumprida. A estátua de Daniel, as pernas da estátua, os dedos da estátua. E Paulo conhecia as profecias. Paulo viu o céu. Paulo falou sobre coisas inefáveis, que não é lícito o homem falar. Então Paulo não era tolo, ele sabia. Quando ele fala nós os vivos, eu posso repetir o mesmo, nós os vivos. Mas se amanhã ou depois, ou daqui a alguns anos, preferência daqui a uns 60 anos, eu vier a falecer antes da vinda de Jesus, eu particularmente creio que vai ser antes disso, mas só o Deus sabe e o Filho do Homem. Quando ele diz que nem o Filho do Homem sabe, naquele momento, como homem, Jesus, aqui na terra, ele voluntariamente se esvaziou de toda a sua glória, de toda a sabedoria, de toda a sua onisciência. Entenderam? Naquele momento ele não poderia, ele não sabia, não que ele não pudesse acessar esse conhecimento, mas ele escolheu não ter esse conhecimento em terra, porque ele veio aqui para servir, veio como servo, veio como homem. Mas no momento que ele ressuscitou, ele é Senhor da vida e do tempo. A Bíblia diz que ele é o Pai da eternidade, não é verdade? Então ele sabe o dia e o momento. E o lugar já está preparado, não é verdade? Então, nós os vivos, os que estiverem vivos no momento, serão transformados, receberão esse corpo glorificado, receberão do maná escondido, prometido lá em 1 Apocalipse capítulo 2, Versículo 53 de 1 Coríntios 15, diz o seguinte: porque convém que isto, que é corruptível, se revista de incorruptibilidade, que isto que é mortal se revista da imortabilidade. Ou seja, irmão, o teu corpo, que é corruptível, tem que ser revestido da essência, da substância de Cristo, ou seja, da incorruptibilidade. Por quê? Porque o sangue e a carne não pode herdar o reino dos céus. Entenderam isso? Esse conceito? Versículo 54. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortabilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ou seja, essa é a vitória sobre a morte, irmãos. É sermos revestidos, sermos transformados, recebemos o corpo incorruptível e imortal, recebemos o corpo glorificado de Cristo. Essa é a vitória sobre a morte, porque a Bíblia diz que a segunda morte não terá efeito sobre nós, porque nós estamos revestidos, porque fomos escondidos em Cristo, porque quando Ele morreu, todos aqueles que morreram com Ele e morreram nele foram escondidos, porque no dia que Ele se manifestação juntos, e nós tivemos o privilégio de estarmos vivos na manifestação do Filho do Homem, no advento da sua vinda, nós teremos em vida aí nossos corpos transformados e seremos manifestos em glória, porque seremos reis e sacerdotes. A Bíblia que diz isso. Mas infelizmente as pessoas estão querendo ser reis e sacerdotes agora, nesta vida, na carne corruptível, na carne mortal. As pessoas construindo impérios, templos gigantescos. Mas não é esse o objetivo de Deus. Nós vamos reinar lá depois que fomos transformados. Porque agora nós não viemos para reinar. Nós estamos aqui para servir. Estamos aqui para anunciar o reino de Deus. Cumprir o ID de Cristo. Mas infelizmente algumas igrejas, alguns ministérios acham que chegou a hora de reinar e não está. Infelizmente traz julgo sobre as pessoas. Mas Deus está vendo tudo que está acontecendo. E Deus vai trazer o juízo sobre todos aqueles que usaram o nome de Jesus para trazer julgo às pessoas, que usaram o nome de Jesus para aprisionar as pessoas, para roubar as pessoas. Existem 3 passos, irmãos, para a salvação. Qualquer indivíduo, para ser salvo, precisa seguir esses 3 passos. Primeiro passo, é necessário ressuscitar. O que é a ressurreição? É a mortificação do homem natural, ou seja, o homem natural tem que morrer para que o novo homem, segundo a imagem de Cristo, a mesma essência de Cristo, possa ressurgir. Segundo passo, depois da morte vem o que? Vem a transformação. Alguns privilegiados
terão a oportunidade de ver essa transformação sem precisar morrer. Apesar que eu creio que, mesmo em vida, vai ter a sua própria carne mortificada. Ou seja, então não deixa de ser uma morte, sendo que vai ser algo num processo único. Enquanto uns morreram estão descansando, ou seja, estão escondidos em Cristo, nós que estamos vivos, se acontecer em nosso tempo, teremos nossa carne natural mortificada e transformação, ou seja, receberemos o corpo glorificado no único ato. Então o segundo passo é a transformação do corpo, ou seja, é necessário receber o corpo glorificado, porque quem não tem parte com o corpo de Cristo, não tem parte com Ele, não tem parte no reino dele. E o terceiro passo é o arrebatamento. Temos que estar escondidos em Cristo. Temos que estar mortos para o pecado. Temos que estar com a nossa carne morta, mortificada. Temos que receber um novo corpo em Cristo. Para quê? Para quando formos arrebatados, estarmos junto com Cristo. Muitos ensinam que são vários eventos. Vai ter 2, 3, 4, 5, 20 arrebatamentos. 20 momentos, mas a Bíblia diz que é um único momento e vai ser imediato. Quando a Bíblia diz que o primeiro dos mortos, quer dizer que os vivos não têm nenhum outro mérito acima dos mortos, não são melhores do que os mortos. Ainda que nós achamos que somos privilegiados, mas é igual diante de Deus. Então os mortos, no mesmo instante, na mesma fração de segundo, no mesmo piscar de olhos, os vivos serão transformados e aquele povo todo, todos os que serviram a Deus, todos os que foram salvos por Deus, todos aqueles que foram resgatados, todos aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro sobre todos os povos da terra, serão juntos, serão ajuntados, o grande ajuntamento do grande Israel espiritual, que hoje é chamado de a Igreja de Cristo, o grande mistério, que esteve oculto todos os tempos remotos, que os profetas não entenderam, mas que foi manifesto através de Jesus, é Cristo através dos gentios, Cristo através da Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo agora não é mais um único povo, não é mais descendência sanguínea de Abraão, mas agora é todo aquele que recebeu a Cristo, é todos, seja judeu ou não judeu, todos estão inclusos, todos estão no mesmo grupo, e esse grupo se chama Igreja de Cristo, e também é chamada sobre a sua noiva, e essa noiva que vai ser adornada, que vai ser purificada, que vai ser transformada, que vai ser glorificada em Cristo. Irmãos, a glorificação é a própria glória de Deus. Em Romanos 5, versículo 2 diz o seguinte: pela qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Irmãos, a nossa esperança, a nossa fé é a manifestação da glória de Deus. Ou seja, essa glória de Deus é a glorificação da igreja. É desse novo corpo, é desse maná escondido. É de recebermos a mesma substância de Cristo, ou seja, o corpo glorificado, o corpo incorruptível e imortal. Em Romanos capítulo 8, versículo 21 diz o seguinte: na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, vamos ser libertos da servidão do pecado, deste mundo, das limitações, desta carne, da morte, da doença, e vamos adentrar a glória de Deus, da glorificação, porque nós somos filhos de Deus, comprados por Ele. Em Efésios capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: tendo iluminado os vossos olhos, entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Irmãos, a nossa herança é Cristo. É a glorificação, é a glória de Cristo, é sermos transformados, essa é a nossa herança. Existia uma tribo em Israel, chamada tribo de Levi, e quando foi dividida a terra, quando entraram na terra de Canaã, essa tribo não recebeu terra, ela não recebeu nada. E alguém pode dizer: poxa vida, mas eram 12 tribos, por que uma não recebeu terra? Porque Deus, Ele já estava anunciando a sua igreja, porque era um tipo, era uma sombra, apontava para a igreja de Cristo, porque a nossa herança não é a terra, não é riqueza, não é posições desse mundo. A nossa herança é Cristo, é a glorificação, é estarmos reunidos com Cristo, um corpo glorificado, transformado, é ter deixado para trás a morte, é vencer a morte. Essa é a nossa herança, essa é a herança da igreja. A nossa herança é servir a Deus, como aquele povo, como aquela tribo serviu a Deus.
e muitas vezes esquecido pelo povo, que deixou de honrar os mandamentos de Deus, porque as outras 11 tribos tinham que sustentar a tribo de Levi, porque a Levi ela servia no templo dia e noite. Mas nós somos a tribo de Levi espiritual, porque a nossa herança não está neste mundo. Muitas pessoas falam, mas Moisés, ele feriu a rocha, ele não entrou na terra prometida. Vocês estão enganados. Quando ele subiu naquele monte, ele contemplou a terra prometida, Deus mostrou para ele que a terra prometida era mais do que uma terra que manava leite e mel, era mais do que aquela Canaã. Ele pôde contemplar a nova Canaã que descia dos céus, porque essa é a verdadeira promessa, porque aquela terra que está lá na região de Israel é uma sombra, é algo passageiro e perecível que nos aponta para uma outra terra, para uma outra cidade. E essa cidade é incorruptível, nela não vai entrar morte, não vai entrar doença, não vai entrar corrupção. E essa terra que vai descer do céu, essa é a nova Canaã, essa é a verdadeira herança. E até hoje os israelitas, os ditos judeus, estão preocupados com o território e não entenderam que a promessa de Deus é muito mais do que um terreno, é muito mais do que um território, é uma vida eterna em Cristo. É reinar com Cristo, é estar eternamente com Cristo. Em Colossenses 1, versículo 27 diz o seguinte: as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que Cristo em vós, esperança da glória. Ou seja, irmãos, Cristo na minha vida, Cristo na sua vida, Cristo na vida da igreja, é a esperança da glória, ou seja, da glorificação, porque a glória é a glorificação da igreja, porque nele seremos glorificados, nele seremos transformados. Essa é a verdadeira promessa, esse é o verdadeiro maná escondido, lá de Apocalipse. Em 1 Tessalonicenses 2, versículo 19, diz o seguinte: porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida? Ou seja, a nossa esperança de glória está na vinda de Cristo, na glória da vinda de Cristo, na glorificação que virá para a igreja, da vinda de Cristo. Em Tito, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a glorificação da igreja, a glorificação do corpo. Porque vamos nos tornar literalmente parte de Cristo. Porque a Bíblia diz que espiritualmente nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. E como sermos transformados, teremos parte nele. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte: mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, e se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Irmão, manter-se firmes, manter firme na esperança, porque um dia nós seremos revelados, um dia seremos glorificados, um dia todos que estão escondidos em Cristo, e nós que também em vida estamos escondidos em Cristo, haveremos de ser manifestos juntamente com Cristo em glória, em poder e majestade. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte: e por ele credes em Deus, que os ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Irmãos, a glória, a glorificação é a coroa da vida. Muitos estão preocupados em galardão, em coroas, e não entenderam que a coroa da vida é a glorificação, é a transformação do corpo, é a imortalidade e corruptibilidade. E as pessoas preocupadas em pedrinhas, em posições. Claro que existe um galardão especial para as obras que nós não entendemos, não sabemos como será visto essas obras. Sabemos sim que terão que ser obras de ouro. Lá em 1 Coríntios 5 fala sobre isso, que nossas obras serão lançadas ao fogo. Mas a coroa da vida é a glorificação do corpo de Cristo. 1 Coríntios 9, versículo 26 diz o seguinte: e todo aquele que luta de tudo se abstém, eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Ou seja, o mundo, as pessoas estão buscando coroas corruptíveis, posições, riquezas, conhecimentos. Mas nós, que somos de Cristo, nós estamos buscando uma coroa eterna e incorruptível, uma coroa que é a própria transformação em Cristo Jesus.
Estou fechando. Filipenses 4, versículo 1 diz o seguinte: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. 1 Tessalonicenses 2,19. Porque qual é a nossa esperança, o gozo ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida? 2 Timóteo 4,8. Desde agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, ou seja, no grande dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda, ou seja, o dia da vinda de Cristo. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for aprovado receberá a coroa de vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. 1 Pedro 5,4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível glória, coroa da glória. Nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tende uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Apocalipse 2,10. Irmãos, infelizmente, tem sido pregado um evangelho equivocado, um evangelho triunfalista, um evangelho que tudo vai dar certo na tua vida, que você vai prosperar, que você vai ser rico, que tudo que você fizer vai dar certo, tudo vai ser próspero, distorcendo os textos bíblicos. Mas nós vemos que os homens de Deus, os profetas, a igreja primitiva, os apóstolos, nossos pais na fé, foram mortos, perseguidos por amor a Cristo. E durante a história vemos em vários momentos homens e mulheres sendo mortos, sendo perseguidos pelo nome de Cristo. E nos dias atuais vemos na China, em vários outros lugares do mundo, pessoas sendo perseguidas e mortas por amor a Cristo. Irmão, quando a Bíblia diz ser fiel até a morte, não é você ser fiel a Deus, servir a Deus até ficar velhinho, não, irmãos. Vocês têm que entender isso. Ser fiel até a morte quer dizer que você tem que morrer. Ainda que alguém bote uma arma na tua cabeça e diga: nega a Cristo, senão eu vou te matar. E ainda que você morra, mas se você morrer fisicamente, você vai estar escondido em Cristo, e você vai ressuscitar, e vai ter um corpo glorificado. Você vai receber a coroa da vida. Não se deixe enganar por mensagens triunfalistas, que não é a mensagem do verdadeiro evangelho. Cristo disse que ele vem trazer a espada, ele não vem trazer a paz. Ele vem trazer inimizade. Por quê? Porque a verdade ofende as pessoas. O evangelho de Jesus Cristo ofende as pessoas. As pessoas não querem reconhecer a glória de Deus, não querem reconhecer a soberania de Deus. E nós não somos maiores nem melhores que Jesus. Se ele foi perseguido, nós também seremos. Creia nisso. Esteja preparado para isso. Porque pode acontecer em pouco tempo de a perseguição chegar no Brasil. E talvez você tenha que ver um filho seu morrer por não negar a Cristo. Tem que morrer por não negar a Cristo. Mas sabe que ainda que você morra pelo nome de Cristo, uma coroa de vida e de glória espera por você. Você estará escondido em Cristo, você vai ressuscitar com Cristo, e você vai reinar com Cristo, você vai ser rei e sacerdote de Cristo. Essa é a promessa de Deus. Apocalipse 3,11 diz: eis que vem e se demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, temos que entender que Jesus nos traz e nos fala de uma nova substância. E eu quero falar um pouco sobre essência e substância. Adão era um tipo de Cristo, ou seja, por que é um tipo de Cristo? Porque através de Adão entrou o pecado no mundo. O primeiro homem apontava para Cristo, que através de Cristo o pecado saiu do mundo, a salvação entrou no mundo. Então por isso que fala que Cristo é o segundo Adão. E Adão, além de antagonizar o pecado, ou seja, ter sido o grande responsável pelo pecado entrar no mundo, a Bíblia diz que ele foi formado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, ele foi criado e formado à imagem e semelhança de Cristo. Porque Cristo também é Deus. E a Bíblia diz que Deus soprou o Espírito, através do Espírito Santo, soprou o Espírito de vida em Adão. O sopro vivífico que tornou Adão alma vivente.
O espírito de Adão, ou seja, esse sopro vindo de Deus que tornou Adão uma alma viva, é uma porção da essência do próprio Deus, através da ação vivificadora do Espírito Santo. Ou seja, todo ser humano tem a essência de Deus através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo soprado em nós nos traz vida, porque a vida está em próprio Deus, porque não é possível nada subsistir, nada permanecer vivo sem estar ligado em Deus. Existe um grande mistério que ainda deverá de ser revelado, do mal. Mas até o mal para existir tem que ser com a permissão de Deus, porque tudo que existe tem que ter permissão de Deus para existir. E mesmo tendo a essência de Deus, ou seja, mesmo tendo no seu espírito o sopro vivífico de Deus, a essência de Deus em si, Adão, ele fez o que era mal, ele pecou e viu a morte, viu a corrupção. Mas Jesus Cristo, nosso segundo Adão, se tornou homem perecível, ou seja, ele tornou carne perecível, experimentou a corrupção, ou seja, experimentou a morte. Todo o pecado da humanidade foi cravado em seu corpo. Jesus se entregou voluntariamente à morte para levar cativo o cativeiro, para vencer o pecado. E o seu corpo corruptível, ou seja, o corpo de Cristo, do Cristo homem, que era corruptível, teve que morrer naquela cruz para que surgisse um novo corpo, um corpo perfeito, glorioso, incorruptível e eterno, o corpo glorificado. Jesus é a primícia da ressurreição. Ou seja, agora nós estamos tratando de um novo ser, uma nova essência, não antes existente na Bíblia, porque a Bíblia fala sobre Deus, que é Espírito, fala sobre os anjos, que é de uma outra matéria, de uma outra substância, que ele, além de ser espiritual, ele pode ser visto e se materializar fisicamente, até se relacionar durante um período de tempo com os homens, como vimos no Antigo Testamento. E vemos os homens e a natureza, e agora vemos Cristo num novo corpo incorruptível, ou seja, ressuscitou para nunca mais morrer. Já falei sobre isso já. Porque ele é a primícia da ressurreição, porque ele foi o primeiro a ser ressurreto, ou seja, o primeiro a morrer, voltar à vida para nunca mais morrer. Todas as pessoas antes de Cristo que morreram, reviveram para depois morrer. Cristo é a primícia da ressurreição. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito primícia dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ou seja, aqueles que dormiam antes de Cristo estavam guardando o quê? Cristo ressuscitar, porque ele é a primícia, ele é o primeiro. Por quê? Porque quando ele voltar, ou seja, no advento da sua vida, da manifestação da sua vida, aqueles que estavam dormindo mesmo antes de Cristo ressuscitar, eles passam a ter parte em Cristo, porque eles foram escondidos. Então eles são resgatados. Ou seja, quando Cristo morreu, ele não comprou só aquele povo daquela época, ele não comprou só nós, hoje, que estamos em Deus, e aqueles que no futuro ainda vão estar em Deus, vão aceitar a Cristo. Ele comprou até aqueles que morreram no passado em Deus. Por quê? Porque era necessário que Cristo fosse a primícia dos que dormem. Por quê? Porque para que o Abraão, Moisés e todos os homens do mundo antigo, do Antigo Testamento, pudessem ter parte na Nova Canaã, eles tinham que ser glorificados, eles precisavam receber da primícia, precisavam receber o maná escondido. Por quê? Porque a carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Entenderam? Por isso que Cristo tinha que ser manifesto. 1 Coríntios 15, 23 diz o seguinte: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, primeiro Cristo é tudo, ele é o central, ele é o primeiro, ele é o único, ele é perfeito e maravilhoso. Mas quando ele se manifestar, logo atrás dele vai estar sua gloriosa igreja, não gloriosa em si mesmo, não gloriosa pela sua própria essência natural, ou da sua origem pecaminosa e mundana, não. Sua igreja gloriosa, por quê? Porque ele glorificou, ele deu da sua própria substância, ele deu uma nova carne, uma nova matéria para essa igreja, e agora essa igreja é gloriosa, e ela vai se manifestar juntamente com ele na sua vinda. Os que estão escondidos em Cristo, sua igreja, ressuscitarão com ele e receberão a coroa da vida, ou seja, receberão dessa mesma substância. Irmãos, o corpo glorificado é o maná escondido.
nesse corpo seremos também ressuscitados e teremos a mesma substância do Cristo glorificado e ressurreto, pois essa é a vitória sobre a morte da própria morte, pois juntamente com o corpo glorioso seremos revestidos de toda incorruptibilidade e seremos imortais, seremos perfeitos e santos, com a mesma essência de Cristo, a mesma substância de Cristo, a mesma essência de Deus, ou seja, vai fechar, porque já tínhamos a essência de Deus através do nosso Espírito, soprado por Deus através do Espírito Santo, e passamos a ter a substância de Cristo, o Cristo ressurreto, e agora somos perfeitos, somos gloriosos, somos a igreja de Cristo, entenderam? Essa é a manifestação da igreja de Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e 6 diz o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Irmãos, essa profecia de reis e sacerdotes vai se cumprir na glorificação do corpo. Não é nessa terra, não é nessa nossa carne. Essa carne aqui, ela é pecaminosa, ela é corruptível, nós vamos errar. Então não devemos reinar agora nesta vida, não temos que reinar agora neste momento. Mas como nós ressurgimos, sermos transformados, ou seja, estão em vida, ou ressurretos e transformados, como aqueles que estão descansando, ou seja, aqueles que estão escondidos em Cristo, aí sim, nós reinaremos com Ele, seremos reis e sacerdotes com Ele. Somos reis e sacerdotes na substância de Cristo apenas, depois que seguimos os passos que Jesus seguiu. Ou seja, qual eram os 3 passos que eu falei lá atrás? Morrer, ser transformado e ser arrebatado. Ou seja, 3 momentos em que todo nascido de Deus, todo filho de Deus, que viveu em todas as eras, em todos os tempos sobre essa terra, seja ele pobre ou rico, de toda qualquer cultura, de toda e qualquer nação, será feito povo de Deus, será feito corpo de Cristo, receberá esse corpo transformado e reinará com Ele durante 1000 anos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição, irmãos? É a transformação, é a glorificação do corpo, é o arrebatamento. Sobre este não tem o poder a segunda morte, ou seja, a segunda morte, ou seja, a morte eterna não tem poder sobre a igreja. Por quê? Porque nós fomos glorificados, nós recebemos um novo corpo, e esse corpo é incorruptível, ele é imortal. Então nós não veremos a segunda morte por conta disso, por conta desse corpo glorificado. Apocalipse 26, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Não sei porque, infelizmente, muitos creem que isso aqui não vai acontecer. Se está escrito na Bíblia, eu creio que vai acontecer. Porque quando Ele vier sobre os montes das oliveiras e destruir, esmagar o reino do anticristo, quando todas as nações do mundo se voltarem contra Israel para destruir o reino de Israel, para afrontar o Deus de Israel, não só o Israel nação, o Israel físico, povo, não, mas o povo de Deus. Quando o anticristo, através do diabo, fizer isso, Deus vai vir do céu, Jesus Cristo vai vir na sua forma gloriosa e esplendorosa, e vai destruir, e vai lançar o anticristo, o falso profeta, num lago de fogo e enxofre, e Satanás vai ser amarrado por 1000 anos, e ele vai estabelecer o seu trono em Jerusalém, o seu trono de glória, e ele vai exercer com cetro de ferro, ou seja, com autoridade e poder, justiça e equidade, e vai governar os povos das nações. E a Bíblia diz que bem-aventurado todos aqueles que têm parte na primeira ressurreição, ou seja, todos esses foram transformados, todos esses que fazem parte da igreja de Cristo. Por quê? Porque durante esses 1000 anos vão reinar com Cristo, serão reis e sacerdotes. Irmãos, isso é um ministério único que vai acontecer no mesmo momento que os anjos de Deus ministram sobre nós, através da ordem de Deus, que nós não podemos dar ordem para anjos, mas os anjos que são ministros de Deus, nós vamos ser ministros de Deus nesse período. E nós vamos reinar com Ele sobre as nações. A primeira ressurreição é a glorificação do corpo, que dá-se ao comungar da substância de Cristo, ou seja, receber da comunhão de Cristo
Isso é a boda do Cordeiro. Tem gente que acha que é comida e bebida. Não! A boda do Cordeiro é todo mundo receber o corpo glorificado. É o momento em que estará enfileirado todos os santos de Deus, todos os homens e mulheres comprados pelo sangue do Cordeiro dos povos dessa terra, desde Abel até o último homem, até a última mulher, será transformado e estarão reunidos. O povo de Deus com Deus, Cristo e a sua igreja estarão reunidos. E esse acontecimento, essa transformação é chamada boda do Cordeiro, porque recebemos uma nova natureza, recebemos uma nova substância, substância essa glorificada, substância incorruptível e imortal. Recebemos um novo corpo, um corpo semelhante ao corpo de Cristo, e vamos reinar com Ele durante 1000 anos. A segunda ressurreição é o juízo final, é a condenação eterna, que é a segunda morte. Irmãos, entendam, o juízo final, aquele grande trono branco que é colocado, que fala lá em Apocalipse, esse é um trono de condenação. Todos que forem julgados nesse trono estão condenados ao lago de fogo. Porque a Bíblia diz que serão julgados segundo as suas obras, e não existe nenhum homem nesta terra, nunca pisou nenhum homem nessa terra e que tivesse obras suficientes para ser salvo. Entenda isso. Jesus foi o único que não teve pecado, porque Ele é o próprio Deus, Deus manifesto, e venceu e nos comprou. Por que nós não vamos participar desse julgamento? Por quê? Porque nós não seremos julgados. Por quê? Porque nós fomos comprados. O sangue de Cristo nos justificou, nos comprou, nos redimiu, nos lavou, nos tornou aceitável para Deus. E no momento que recebemos o corpo transformado, seremos perfeitos, igual a Cristo. Mas esse julgamento, ou seja, quando a Bíblia diz que o além dará aos mortos, ou seja, todos os homens e mulheres deste mundo serão julgados, cada um segundo as suas obras, e serão lançados no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, a condenação eterna. A Bíblia diz que será lançado no lago de fogo, primeiro, o anticristo e o falso profeta. Depois, o Satanás será lançado no lago de fogo e seus anjos. Depois, vai ser lançado todos aqueles que foram julgados nesse julgamento, na segunda morte. E, por último, todo o inferno vai ser lançado nesse lago de fogo. E aí, nesse lago de fogo, encontra-se a ira de Deus. E eles serão ali, eternamente ali, punidos por Deus. Porque Deus odeia o pecado, a santidade de Deus não permite o pecado. Mas Deus amou tanto a humanidade que fez um plano elaborado, perfeito e maravilhoso, para que todo aquele que aceitasse a Cristo tivesse vida eterna. Não nessa carne perecível, imortal e pecaminosa, mas um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo da mesma essência de Cristo. O maná escondido. Essa é a promessa que Deus tem para a minha vida. Essa é a promessa que Deus tem para a sua vida. Não troque momentos nessa vida, não troque situações passageiras, transitórias, pela eternidade, irmão. Creia que ainda que você passe uma dificuldade momentânea nessa vida, neste momento, a eternidade, a glória espera por você, mas você tem que estar posicionado como igreja de Cristo. Você não pode abrir mão, você não pode desistir. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Não deixe que ninguém tome a tua coroa. Não troque a tua fé por migalhas que esse mundo dá. Não se deixe enganar por falsos mestres, que Deus disse que viria muitos em nome dele. Mas permaneça com a tua fé inabalável em Cristo, porque ainda que passemos dificuldades nesta vida, ainda que venhamos a morrer fisicamente, nos é aguardada a glória, a glorificação do corpo. O maná escondido nos espera. Irmãos, todos nós seremos ressuscitados num único instante, num único momento, e será o dia mais glorioso da história da criação de Deus. Cristo e a sua igreja reunidos. Não abra mão disso, não abra mão de Deus, não abra mão da sua fé, não abra mão daquilo que Deus já fez na tua vida. Muitas vezes nós nos lamentamos pelas circunstâncias, pelos momentos que estamos vivendo, e esperamos e não lembramos de onde Deus nos tirou, o que nós fazíamos antes, como nós éramos. E tenho certeza que se você olhar para o passado, você vai ver que hoje você está numa situação muito melhor. Então, não se deixe de emborrecer, mas tenha essa promessa viva no teu coração,
de que ainda que as coisas não aconteçam da forma que nós esperamos, ainda que não venhamos viver todas as bênçãos de Deus nessa carne, todas as promessas de Deus, mas um dia, a grande e maior promessa de Deus feita, o maior de todos os mistérios que foi revelado, que é a salvação da igreja, que é a glorificação da igreja, que é a transformação da igreja, e que nós seremos um com Cristo, teremos o mesmo corpo, a mesma essência, e seremos um com Ele, e reinaremos com Ele, e estaremos com Ele para a eternidade. Essa é a promessa de Deus, esse é o reino de Deus, não é um reino temporal, mundano e corruptível, mas é um reino eterno, é um reino duradouro. Essas promessas de Deus para a minha vida e a sua vida. Amém? Essa é a mensagem. Desculpe que, como eu falei anteriormente, eu venho de uma gripe forte. Mas Deus haverá de restaurar minha saúde. E tenho certeza que Deus, Ele vai aquecer seu coração, vai revivar sua fé. Sabe que existe muitas promessas para ser cumpridas nessa vida, mas nem todos vão viver todas as promessas. Nem todos vão viver a mesma bênção. Muitas coisas não vão acontecer na tua vida. Muitas pessoas não vão ser curadas. Muitas pessoas não vão prosperar financeiramente. Muitas pessoas vão passar dificuldades. Mas saiba que a grande promessa de Deus, ela é a mesma para todos. E ela vai se cumprir. E nesse momento, todos seremos iguais diante de Deus. Não terá maior nem menor. Porque essa é a promessa de Deus. E que essa noite você possa receber no seu coração essa promessa que Cristo em nós é a esperança da glória, é a esperança da glorificação. Não abra mão da sua fé em Cristo, não abra mão daquilo que Deus pode e já tem feito na sua vida. Mas mantenha-se firme, queira que as coisas piorem. Não estou aqui para iludir nem trazer mentiras, o mundo vai piorar muito ainda. Mas Deus é conosco, Deus haverá de nos guardar. E ainda que nós venhamos perecer, ainda que nosso corpo físico venha a morrer, seremos escondidos em Deus. Nossos entes queridos, aqueles que morreram em Cristo, nossos antepassados, eles não estão mortos, eles estão escondidos em Cristo. Quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, Ele trouxe todos aqueles que morreram em Deus para si e estão escondidos em Cristo. E como diz lá em Apocalipse, o sangue dos profetas estão clamando justiça diante de Deus sobre o povo desta terra. E quando Deus vier derramar o juízo sobre essa terra, as taças, as trombetas forem tocadas, os selos forem abertos, o homem vai blasfemar contra Deus, mas Deus é justo e a justiça de Deus não pode ser questionada, porque não existe um único homem justo sobre a terra. Mas creia que o julgamento, os sinais serão para os ímpios. Deus, Ele guarda seu povo. Creia que Jesus Cristo pode mudar sua vida e Ele vai tomar a tua vida, Ele vai tomar a tua casa. Amém? Eu quero orar para a gente encerrar e que você possa estar sendo abençoado, você e a sua família. Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você está. Quieta o teu coração. Vamos falar com Deus. Senhor, Deus e Pai, Senhor, eis que agora, ó Pai, Senhor, comigo, nesse momento e em um momento futuro, várias outras pessoas, ó Pai, Senhor, estarão, ó Pai, nessa oração comigo, Senhor, ó Pai, nesse momento eu te peço, Senhor, ó Pai, que tu vá agora, Senhor, ó Pai, Senhor, no íntimo, Senhor, de cada um desses meus irmãos, ó Pai, amados, ó Pai, Senhor, e Senhor, ó Pai, Senhor, que tem passado, Senhor, ó Pai, Senhor, preocupações, ó Pai, Senhor, em algumas tristezas, Senhor, em alguns até mesmo pânico e desespero, Senhor, mas neste momento, Senhor, eu te peço, Senhor, que teu Santo Espírito, Senhor, vá, Senhor, sobre esses corações, ó Pai, e traga a tua paz, ó Pai, Senhor, ó Pai, paz essa que transcende, Senhor, todo entendimento, Senhor, que transcende, Senhor, todo este mundo, ó Pai, que transcende toda a lógica, Senhor, ó Pai, e todo entendimento humano, Senhor, paz essa, Senhor, que nos dá segurança, Senhor, ó Pai, de nos manter de pé, Senhor, paz essa, que, Senhor, que nos faz, Senhor, levantar novamente, ó Pai, levantar todos os dias da nossa cama, Senhor, ainda que as circunstâncias nossas voltas, Senhor, nos dê vontade, Senhor, de desistir, ó Pai, de entregar os pontos, Senhor, mas, Senhor, essa paz, ó Pai, Senhor, ó Pai,
seja esse amor, ó Pai, profundo, maravilhoso, ó Pai, Senhor, que um dia alcançou a minha vida, ó Pai, e que um dia alcançou a vida dessas pessoas, ó Pai. E se porventura tem alguém aqui que, Senhor, ainda não foi alcançado, que essa noite venha ser alcançado para essa glória, ó Pai, para esse amor, ó Pai, Senhor, irresistível, ó Pai, Senhor, que possa ser tomado, ó Pai, para essa paz, ó Pai, para essa alegria, Senhor. Ô Senhor, visita, Senhor, cada lar, ó Pai, Senhor, que venha haver paz, ó Pai, Senhor, em cada família, em cada lar, ó Pai, em cada casa, Senhor, ó Pai, que possa ver o amor de Deus, ó Pai, Senhor, e que Senhor venha trazer, ó Pai, cura, Senhor, aos enfermos, ó Pai, Senhor, possa trazer, Senhor, ó Pai, provisão, Senhor, aos necessitados, ó Pai, sei que essa crise, ó Pai, muitos, ó Pai, estão, ó Pai, em dificuldade, ó Pai, Senhor, alguns até mesmo para comer, ó Pai, mas, Senhor, traz um Deus, ó Pai, que sustenta, Senhor, como aquele povo, ó Pai, no deserto, foi sustentado durante 40 anos, ó Pai, sustenta o teu povo, sustenta os teus filhos, ó Pai, dá inteligência, sabedoria, Senhor, ó Pai, toma boas decisões, ó Pai, e abra a porta, Senhor, toque o coração das pessoas, ó Pai, que verdadeiramente amam a Ti, Senhor, ó Pai, e que compartilhe, Senhor, o que tem, Senhor, porque aquele que não ama seu irmão, que vê, como pode dizer que ama Deus, ó Pai, e nós dizemos que Te amamos, ó Pai, e nós não viramos as costas pelos nossos irmãos, mas os abençoamos, não só em palavras, Senhor, mas também em gestos, Senhor, ó Pai, que uma fé sem obras, ó Pai, é uma fé morta, Senhor, ó Pai, ô Senhor, levanta pessoas, ó Pai, homens e mulheres, pessoas, ó Pai, que venham abençoar, ó Pai, não só com uma palavra de vida, Senhor, mas que possa abençoar também com alimento, Senhor, com aquilo que as pessoas precisam, Senhor. Oh, Pai, no nome de Jesus, ó Pai, obrigado, ó Pai, esta noite, ó Pai, eu entrego a vida e o lar de cada uma dessas pessoas no poder que é no nome de Jesus, ó Pai, toma, Senhor, guarda e livra, Senhor, de todo mal, Senhor, que Tua amor, a Tua paz, a Tua alegria não venha a faltar, ó Pai, e que possamos ter essa expectativa maravilhosa, ó Pai, temos esse desejo ardente em nossos corações, ó Pai, que a Tua vinda, Senhor, Maranata, vem Jesus, vem levar a Sua igreja, vem nos transformar, ó Pai, queremos receber esse novo corpo, ó Pai, Senhor, queremos, ó Pai, que a morte seja morta, ó Pai, queremos, ó Pai, que tudo isso, ó Pai, venha ter passado, ó Pai, e que seja, Senhor, deixado para trás, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor, te louvamos, te agradecemos, no nome santo de Jesus, amém. Ficou um pouquinho longa, um pouquinho extensa, mas é um estudo um pouco grande, e essa slide é feita com, essa aula é feita através de slide, então com slide é mais fácil as pessoas visualizarem, mas espero que a mensagem tenha sido lançada e que você possa depois ver os textos, possa meditar sobre esse assunto e saber que há promessa sobre a tua vida, existe um maná escondido, porque todos nós estamos escondidos em Cristo, alguns mortos escondidos em Cristo, nós em vida escondidos em Cristo, para sermos revelados, sermos transformados na sua vinda. Amém? E que essa palavra seja a tua vida, que o amor de Deus seja sobre a vida, que a graça de Jesus Cristo seja a tua vida e a consolação do Espírito Santo seja a tua vida e a sua família. Eu abençoo a tua vida, abençoo a tua casa, a tua parentela, tudo que você fizer, no nome santo de Jesus.